esse tema: é sorte ou é providência? O que acontece na nossa vida é casualidade ou tudo o que acontece em nossa vida está bem dirigido, está bem assim governado por Deus? É o que nós vamos falar hoje um pouco mais. Nós iremos ler Ruth, capítulo 2, livro de Ruth, segundo capítulo. Livro de Ruth. Nós faremos a leitura no segundo capítulo do livro de Ruth. Verso 1 ao verso número 23, nós faremos a leitura de todo o capítulo. Livro de Ruth. Diz assim a palavra de Deus, no capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura de todo esse capítulo. Essa mensagem de hoje que vai falar sobre providência. Muito tem falado ao meu coração. E eu creio que esse capítulo, ele vai clarear muitas coisas que nossa vida, às vezes nós falamos que é sorte, casualidade, nós vamos ver que é providência. Capítulo 2 diz assim: Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: Vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: De quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: Esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficará com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela tiraram. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: Como é que me favoreces e fazes casos de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: Bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai, a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprido a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: Chega-te para aqui e come do pão
e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu os grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas, deixe-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as para que as apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase um éfa de cevada, quase 20 litros, 20 quilos. Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara. Depois de fartar-se, se tirou e deu a sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Rute contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é o nosso parente chegado, é um dentre os nossos resgatadores, ou remidores. Continuou Rute, a moabita, também ainda me disse: com os meus servos ficará, até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi a sua nora Rute: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Bendito seja Deus, mais uma porção de sua palavra. Iremos orar a Deus mais uma vez. Pai querido, nós somos imensamente gratos por esse momento tão precioso, Pai, da entrega da tua mensagem. Nós estamos aqui, Pai, para te adorar. E também estamos aqui, Pai, com os nossos corações desejosos, Pai, de sairmos daqui restaurados, fortalecidos, de fato, Pai, alimentados, estruturados por Ti. Muitas vezes, Pai, as lutas da vida tentam nos abater e até mesmo, por vezes, acabam nos abatendo. Mas nós cremos, Pai, no poder do Senhor, no poder da Tua palavra, o que o Senhor é capaz de fazer, Pai, através da Tua palavra aplicada aos corações. E o que nós rogamos, Pai, é que o Senhor fale conosco, Pai, de forma assim imperativa, de forma assim restauradora, para que saímos daqui, Pai, com os nossos corações repletos, Pai, do Senhor Jesus, repletos, Pai, de alegria. Guarde-nos, Santo Deus. É por amor de Cristo que nós oramos, Pai, rogamos a Ti. Amém. É interessante que o capítulo 2, verso 3, diz assim, né? Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores, por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. E aí? A Bíblia nos ensina que nós temos sorte ou é providência? O que dirige a nossa vida são casualidades ou o que dirige a nossa vida é Deus através das suas providências? Esse é o tema de hoje. Então, nós vamos ver a vinheta e logo em seguida iremos trabalhar esse texto.
guisa de introdução, eu gostaria de destacar 3 fatos sobre o que esse texto vai nos ensinar. O primeiro deles é: a agenda de Deus prevalece sobre os planos humanos. O verso 3 diz aqui casualidade, mas nós vamos ver em todo o texto que de fato não era casualidade, mas era a providência de Deus, o cuidado de Deus. Deus, do começo ao fim, tem cuidado de nós. É interessante que sobre esse assunto, que às vezes nós ficamos perdidos, será que isso foi sorte? Ou aconteceu por acaso? Ou de fato está no plano de Deus, está conforme a vontade de Deus? Eu vou chamar aqui o Francis Schaeffer, um homem muito conhecido, um escritor, teólogo, americano, que tem muita influência nos Estados Unidos e em todo o mundo. Ele diz o seguinte: a vida é composta de 2 andares. No andar de baixo, pensamos que as coisas acontecem por casualidade. Mas no andar de cima, temos garantia de que as mãos de Deus dirigem nossos destinos. As casualidades humanas são, na verdade, providência divina. Então ele fala, nossa vida é como se fosse uma casa de 2 andares. E no andar de baixo as coisas vão acontecendo e a gente vai pensando, olha que sorte, né? Puxa, olha, consegui, mas foi sorte mesmo, olha. Ou por acaso, eu nem fui lá e por acaso eu consegui aquele emprego, ou aconteceu isso comigo. Então, no dia a dia, a gente está geralmente nesse andar de baixo e a gente pensa que as coisas de fato são por acaso. Mesmo confessando Jesus como Senhor, confessando Deus como aquele que é soberano. Mas olha que interessante. Ele fala que nessa casa que nós vivemos tem um 2º andar, que é onde a gente, quando a gente vai para dormir, a gente vai lá para descansar, a gente vê que, na verdade, tudo que aconteceu não foi mero acaso, não foi sorte, mas que tudo que tem acontecido em nossa vida até aqui, inclusive os fracassos, inclusive as derrotas, inclusive as tristezas, tem sido providência de Deus para cada vez mais forjar o nosso caráter, preparar-nos mais para sermos úteis no teu reino, no reino dele, no seu reino. E é interessante isso, e isso você vê que é uma grande verdade, porque quando você estuda as Escrituras, você é levado a pensar como Abraham Kuyper, que foi o primeiro-ministro da Holanda, um dos primeiros ministros da Holanda, que foi relevante àquele país. Na época de Abraham Kuyper, a Holanda tinha bons hospitais para os pobres, boa educação. Foi um homem de bastante relevância na Holanda, e inclusive, além de ser teólogo, era escritor, jornalista, e foi o fundador da Universidade Livre de Amsterdã. Se você chegar hoje na Universidade Livre de Amsterdã, a mais destacada escola, faculdade, universidade da Holanda e da Europa, uma das universidades mais relevantes, você vai encontrar o busto de Abraham Kuyper, um homem de Deus, temente a Deus. Mas que tristeza. Eu tenho um pastor amigo meu, que faz professor no nosso centro de pós-graduação Andrei Jumper, ele faz parte do nosso presbitério. Ele fez parte do estudo dele nessa universidade na Holanda, e ele fala que, com muita tristeza, que quando você pergunta para os alunos e até para os professores, quem é esse homem que está aqui, as pessoas nem sabem mais. De tão secularizada, infelizmente, que aquela nação ficou. Mas esse homem, temente a Deus, homem de Deus, ele disse uma frase que impactou e ficou em muitos corações, que, na verdade, essa frase nada mais é que um princípio bíblico, onde ele fala, não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência humana e no mundo, sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não brade, meu. Não há. Não há nada nesse mundo que Deus não possa falar, é meu, é meu. Então, se tudo é de Deus, a nossa vida, esse mundo, as circunstâncias que acontecem, então nós não podemos mais crer em casualidade e nem em sorte.
Se nós entendemos de fato que tudo é de Deus, nosso tempo, a nossa vida, as coisas que acontecem em nosso derredor, então nós temos que acreditar na providência. Ou seja, Deus está guiando os nossos passos, mesmo que nós não entendamos isso. Talvez a gente está no andar de baixo, como Francis Schaeffer diz. Mas não se esqueça, nessa casa tem um andar de cima, onde nós chegamos lá e entendemos que de fato não foi sorte nem a casualidade, mas Deus é que está dirigindo a nossa vida. E isso é confortante porque quando você pensa que quem dirige a sua vida é você, ou outras pessoas, ou circunstância, você é levado a amargurar o coração, como Noemi, e achar que então agora a vida acabou, não tem mais solução para você, não tem mais saída, o tempo passou, você perdeu tempo, então você tomou decisões erradas e você fez o seu destino. Mas quando você entende a sua vida na perspectiva não da sorte ou casualidade, mas na providência de Deus, então você pode dizer assim, então ainda há esperança, tem algo ainda que pode surgir. E que tudo que eu tenho passado até aqui, que muitas vezes eu tenho dito que eu tenho colecionado fracasso, na verdade, Deus também tem permitido, e isso não frustrou os planos de Deus, e Ele permitiu isso para me tornar mais forte, mais maduro, mais preparado, para aquilo que Ele ainda está para trazer em nossa vida. Essa é uma mensagem que tem falado muito ao meu coração. Porque eu creio que, como eu, muitos que estão aqui, por vezes param e analisam, puxa, olha, quantas coisas que eu poderia ter feito diferente na minha vida, né? Quantos rumos que eu poderia ter tomado diferente, direção diferente. Mas olha que interessante, quando você olha para Deus na perspectiva da providência, você olha para a sua vida na perspectiva da providência, você começa a entender que inclusive essas coisas que você pensa que foi perda de tempo, que você acha que não valeu para nada, na verdade, Deus permitiu. Talvez você não entenda, mas Deus permitiu. Para que você hoje estivesse aqui, mais maduro, mais fortalecido, mais preparado. Para outros desafios que Ele ainda colocará na sua vida, sempre visando o melhor para você. E glorificando o nome dEle. Então, segundo, uma história inteira de dor pode ser transformada num só dia. Quando eu olho para o livro de Ruth, isso me traz uma alegria, uma esperança, porque quando você passa por crises e lutas, a impressão que dá é o seguinte, que todos os anos seu de decisões erradas, de caminhos escolhidos de maneira errada, que para você consertar isso, você vai precisar de todos esses anos de novo para consertar. E é a hora que você fala assim, poxa, eu já estou com 32 anos, eu já estou com 40 anos, eu já estou com 50 anos, eu já estou com 65 anos, 70, 80. Como que eu vou caminhar isso tudo para trás? Eu não tenho mais tudo isso de vida. Mas quando você olha para esse texto, você vê que um dia pode ser toda a diferença que Deus vai fazer na sua vida. De toda a tragédia, de todas as dificuldades que Ruth e Noemi enfrentaram num dia, onde, casualidade não, o próprio Deus preparou. Ela vai lá naquele campo, sem saber que era de Boaz, um remidor que Deus já estava preparando para resgatá-las. E a vida delas vai ser mudada a partir desse dia. Não é maravilhoso isso? Você saber que quem dirige os seus passos não é você, mas é Deus. E que mesmo que você tenha passado anos tomando decisões erradas, pela graça de Deus, se for vontade de Deus, hoje, Deus pode fazer uma mudança radical em toda a história da sua vida. Então, esse livro, esse texto, vai falar sobre isso também. E terceiro e último, o mistério do pobre deve ser o ministério do rico. É interessante que quando você olha
para os períodos da pré-reforma, antes de vir os reformadores. E o que foi reforma e reformadores? Reforma foi um agir de Deus, um mover de Deus, um avivamento de Deus, aonde Deus tirou a igreja da escuridão e trouxe ela de novo para a luz. Isso é reforma. Não é só uma questão histórica, um ato histórico que aconteceu. A reforma protestante foi uma volta da igreja para as escrituras, para a luz. E é interessante que quando você olha para esse período pré-reforma, você vê que a igreja está em trevas. Para começar, a Bíblia o povo nem tinha acesso às escrituras. Nem padres tinham acesso às escrituras, só pessoas que eram consideradas mestre ou doutoras que tinham acesso. E Lutero só vai ter acesso a ela porque ele vai fazer um doutorado de teologia. Porque nem padres comuns tinham. Então começa por aí, o povo não está longe da palavra de Deus. E se ele está longe da palavra de Deus, nós temos aprendido que doutrina boa é vida boa, doutrina ruim, vida ruim. Nós praticamos aquilo que nós cremos. Então você olha para o período pré-reforma, se vocês verem aquele filme Em Nome da Rosa, não sei se vocês já viram, mas quem já viu ou quem irá ver, você vai ver que está uma situação tão precária, a situação da igreja naquela época, que os pobres estão morrendo de fome e a igreja está se fartando. Nesse filme, a memória que eu tenho é que tem uma hora que a igreja vai jogar o lixo que sobrou da comida e joga assim lá de cima e cai assim no penhasco, e você vê os pobres todos se reunindo para pegar o resto que os clérigos, a liderança da igreja estava jogando. E mais ainda, não é só questão de desperdício ao pobre, de imoralidade. Inclusive, isso é fato histórico, e você pode ver, inclusive, nesse filme, de forma mais ilustrativa, até mesmo a liderança da igreja subornando com alimento mulheres para ter favores sexuais. Isso é só para você ter uma ideia de como a igreja estava, distante de Deus. E você vê que a reforma foi um ato tão grandioso, maravilhoso de Deus, que não foi só assim, redescobrimento de doutrina. Porque nós cremos que a doutrina verdadeira produz vida verdadeira com Deus. E você vê que uma das coisas que os reformadores pegaram firme na época da reforma foi o ministério do pobre e o ministério do rico. Os reformadores sempre deixavam claro, na igreja tem dois ministérios que nós jamais poderemos desprezar. O ministério do pobre e o ministério do rico. Todos nós temos um pobre e todos nós temos um rico. Todos nós somos pobres e todos nós somos ricos. Porque o pobre é aquele que sempre necessita mais que você. E o rico é aquele que sempre possui mais que você. E esse ministério tem que ser trabalhado dentro da igreja, porque ele é um princípio bíblico. Você vê isso desde o começo. Por exemplo, quando você olha para esse texto, você vê a providência, o amor de Deus, cuidando das pessoas. Você vê lá que essa ordem de Boaz, olha, deixa ali as espigas, deixa que elas vá rebuscar. Isso daí não partiu dele, isso daí era uma lei. Lá em Levíticos capítulo 19 e no capítulo 23, e depois repetido lá em Deuteronômio, capítulo 24, você vai ver que tinha uma ordem expressa de Deus, que quando o fazendeiro fosse ali recolher o fruto que Deus estava proporcionando a ele, que ele não poderia, isso era a ordem expressa de Deus, tirar os frutos da borda, os trigo, o fruto ali da terra, da borda, e todo aquele que na hora que fosse recolher do meio caísse no chão, não podia pegar também. Porque Deus estava providenciando isso para que os pobres pudessem ter também seu alimento. Olha que maravilhoso. O cuidado de Deus. Né? E você pode ter certeza de uma coisa. Você sabe por que hoje no mundo há milhões de pessoas que passam fome? Não é porque Deus não tem providenciado o recurso. Não é não, tá? Às vezes as pessoas olham para as fomes, olham assim aquelas fotos, e tem gente que posta na internet de criança assim, quase morrendo de fome, só o osso, com o urubu, né? Ainda faz um sensacionalismo com o urubu já assim do lado, pronto, né? Uma ave de rapina para
comer essa criança, ele fala, onde está Deus? Espera aí. Se hoje nós vivemos num mundo onde milhões ou bilhões de pessoas passam e morrem de fome, não é por causa de Deus. É porque o homem tem sido ganancioso. É porque o homem não tem obedecido a Deus. E por isso mesmo, aquilo que Deus já tinha providenciado aos pobres, até isso o homem quer tomar para si. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu soube a notícia, naquela época da crise que nós vivemos aqui no Japão, de 2008 para 2009, que muitas pessoas ficaram desempregadas, a maioria dos brasileiros perderam o emprego. Eu me lembro até hoje, quando eu soube a notícia, que se os donos, aqueles que têm parte na sociedade da Toyota e de outras acionistas e de outras montadoras, se eles tivessem diminuído um pouquinho dos milhões e milhões de ienes que eles ganham, que eles iam ganhar naquele ano, se eles tivessem diminuído um pouquinho só daquilo que eles iriam ganhar, daria para ter suprido todas as pessoas que foram desempregadas. Então, eu tenho certeza de uma coisa, que Deus não tem abandonado esse mundo não, porque quem governa esse mundo é Ele. Como eu também tenho certeza de uma coisa, que se hoje há fome, que se hoje há desemprego, que se hoje há toda essa situação de opressão ao pobre, não é por causa de Deus, é por causa do homem e sua ganância. Não é assim? Você começa a conversar com os primeiros brasileiros que estão aqui, você começa a ver, olha como que era antes, e hoje por que está assim? É porque está apertado? É porque... Não, porque cada vez mais o empregador quer ser mais rico, às custas da exploração do pobre. Mas isso não é de Deus, tá? E nem é culpa dele. Se hoje há fome, se hoje há desemprego, se hoje há toda essa questão de miséria, é porque o homem não tem seguido e obedecido os princípios de Deus. Porque Deus deixa claro, olha, o que está do lado não é para pegar. Você plantou, é seu terreno, mas não é para pegar. Isso são para os meus pequeninos. Esses são para os pobres. E eu vou testar seu coração. Eu vou saber de fato se você crê mesmo em mim. Que o que eu já estou te dando é muito. E é para você pensar e fazer o mesmo pelos pobres. Então, olha que maravilhoso. Você vê que isso não era um costume de Boaz. Isso era uma lei, uma ordem de Deus para o povo. E esse princípio continua e deveria continuar até hoje. E você vê isso, que a Bíblia vai trabalhar muito essa questão, o ministério do pobre e o ministério do rico. Eu lembro até hoje que um dos professores mais queridos que eu tive, ele disse o seguinte para mim, olha, nunca despreze um pobre quando ele chegar a você. Nunca. Às vezes nossa tendência é quando chega uma pessoa que você fala, esse cara aí é poderoso, você fica até meio desconcertado. Né? O pobre você já quer até distância, né? Provérbios diz isso, que o rico tem muitos amigos, o pobre, ninguém quer ser amigo do pobre. Né? Mas olha que interessante, a Bíblia fala exatamente ao contrário. Quando um pobre se achegar, não despreza ele não. Porque você está achando que ele é um pobre coitado, que não tem nada a te oferecer, e muitas vezes ele é um instrumento de Deus para testar você. O ministério do pobre e o ministério do rico. E nós vamos ver exatamente isso, inclusive, nesse ensinamento. Então, para a gente estudar com mais detalhe esse texto, eu dividi ele em 3 partes principais, que são exatamente os 3 protagonistas dessa história, aqui do capítulo 2. Boaz, um retrato do amor gracioso de Deus. Ruth, uma mulher que busca abrigo sob as asas de Deus. E Noemi, uma mulher disposta a mudar suas atitudes. Então, primeiramente, Boaz. Vamos ver a história de Boaz. Boaz, um retrato do amor gracioso de Deus. Nós temos dito que Boaz, ele, no livro de Ruth, você fala assim, mas cadê o mediador aqui, né? Boaz, no livro de Ruth, ele é um tipo de Cristo. Assim como José também foi um tipo de Cristo. Ou seja, você olha para a vida dele e você vê que ele foi usado por Deus para preservar o povo de Deus. Esse tipo, o tipo nunca é maior do que aquilo que ele está apontando, né? Por isso que Cristo é maior que tudo. Mas ele é um tipo de Cristo. Você olha para o relacionamento de Boaz,
E o que ele faz ele faz na vida de Ruth e de Noemi, você vê exatamente o que Jesus Cristo está fazendo e faz em nossa vida. Então, quem foi Boaz? Primeiramente, Boaz foi um homem rico e remidor. Você olha para o texto e você vê assim, tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens. É interessante que quando Noemi perde o seu marido e seus filhos, ela fala, acabou para mim. Eu não tenho mais quem pode suscitar uma geração para mim, uma descendência da casa do meu marido. Porque tinha aquela lei do levirato naquela época. O que significava levirato? Significava o seguinte, que uma vez, vou dar um exemplo prático, se o irmão mais velho daquela casa falecesse, então o irmão mais novo deveria se casar, isso era constituído na lei judaica, com a esposa, ou seja, com a sua cunhada, né, que era esposa do seu irmão, para suscitar a ele uma descendência, para que ele não ficasse sem descendência. E é interessante que Boaz, além dele ser um homem rico, que vai vir para resgatar elas na situação de miséria que elas estavam, porque vamos lembrar, as duas estavam viúvas. E o que significava viuvez naquela época não é o que significa viuvez hoje. Hoje tem viúvas que são riquíssimas. Naquela época, quando se fala órfãos e viúvas, eram as pessoas mais necessitadas da época. E olha que coisa, Deus está preparando para elas um homem rico. E aí você começa a analisar, né? Não foi exatamente o que Deus fez por nós? Quando você olha para o capítulo 1º, 2º e 3º de Efésios, que está falando que Deus faz por nós, você vai encontrar muita expressão. A riqueza da sua glória, a riqueza da sua graça. Sabe para quê? Para deixar bem claro para nós que Cristo é a maior riqueza, ou pelo menos deveria ser, a maior riqueza da nossa vida. O maior tesouro da nossa vida é Cristo. E Boaz é essa riqueza para elas. E é interessante que ele, inclusive, está sendo preparado para ser o resgatador delas. Não era qualquer um que poderia resgatá-la. Só algum parente, só alguém da família. E Deus estava preparando. Um homem que Noemi, no meio das tantas aflições da vida, até tinha esquecido. Segundo, sobre esse assunto. Boaz é um tipo de Cristo, né? Você vê mais assim, detalhes, você começa a analisar para a vida de Boaz e ver como ele tipificava já Jesus Cristo. Em Boaz vemos ilustradas muitas das excelências de Cristo. Boaz era um homem de muitas riquezas, assim como Cristo é a nossa riqueza. Ele era compassivo com os estrangeiros que não tinha nada a reivindicar a seu favor. Ou seja, ele veio para salvar não só o da casa, mas inclusive os gentios. Ele sabia tudo sobre Ruth antes de encontrar-se com ela. Você vai ver no capítulo 2, verso 11, que quando Ruth vai se apresentar, ele já ouvia falar sobre ela, exatamente, né? Cristo, ele sabe da nossa vida antes da gente pensar e se apresentar para ele, ele já conhece toda a nossa vida. Ele é Deus, né? Mas ainda, ele serviu Ruth graciosamente. Ruth não tinha nada a reivindicar. Certo? Mesmo sabendo é um parente, ela não tinha nada a reivindicar. Isso tinha que partir tão somente do remidor. Ela sabe de uma coisa. Ela não merece e ela não tem direito. Mas é exatamente isso que significa graça. É quando Deus nos alcança, mesmo quando nós não temos direito e mesmo quando nós não merecemos. E Boaz faz isso com Ruth. Ele garantiu a Ruth proteção para o presente e prosperidade para o futuro. E não é exatamente o que Cristo promete para nós? E mais ainda, nesses atos de graça temos uma antivisão do nosso bendito e redentor. Então você olha para todos esses atos de graça e você vê assim que Boaz, de fato, ele foi um tipo de Cristo. Você olha para Boaz e você vê Deus já tipificando em Boaz como é o Messias, como é aquele que ele está preparando para remir, para salvar, para resgatar o seu povo. Vamos lá.
Segundo, quem foi Boaz? Boaz foi um homem de Deus. Boaz foi um homem de Deus. Aqui o que me chama a atenção é que, quando eu olho para o texto, eu não vejo Boaz sendo um dicotômico. O que é isso? Dicotomia é quando você faz duas separações. Por isso, né? Dicotomia, de cortar. Você faz duas separações. Ele não separa o sagrado com o profano. Ou sagrado com hoje que nós temos usado o termo secular. Tem gente que fala assim, ó, esse momento aqui é sagrado, tá? Mas quando eu descer ali pelas escadas, já estou vivendo no secular. Aí ali para fora eu posso ser uma pessoa diferente, ter pensamentos diferentes, ter linguajar diferente, ter princípios diferentes, mas quando eu entrar aqui dentro, aí aqui é outro nível, é outra pegada, é outra situação. Boaz, de fato, ele vive uma espiritualidade verdadeira e plena. Ele entende que ele tem que servir a Deus em todos os momentos da sua vida, ao ponto dele tratar os funcionários dele, os segadores, e segadores aqui não é aquele que cega o seu olho não, tá? O segador é aquele que trabalha na cega, na ceifa, os seus trabalhadores com temor a Deus. Ele chega e fala assim, olha, o Senhor seja convosco. Alguém já disse o seguinte, se você quer saber mesmo, medir a espiritualidade de uma pessoa, veja como ela trata aquela que está sob a liderança dela. Por aí vou dar para você ter uma ideia se de fato ela é piedosa. Se de fato ela tem compromisso com Deus. Um bom crente, não tenha dúvida, tem que ser um bom patrão. Um bom líder. Assim como a palavra de Deus nos ensina que o crente que é liderado tem que ser uma pessoa que honre o seu líder, que seja subordinado a ele, a palavra de Deus também diz que o bom líder ou o bom patrão tem que ser aquele que honra os seus liderados. Às vezes nós conhecemos história que a pessoa é uma empresária, ou ela tem pessoas que trabalham para ela. Na igreja é, irmão, paz do Senhor, que bênção e tal. Só que lá na firma, lá no ambiente de trabalho, é outra pessoa. Irmão não, aqui você não me chama de irmão. Aqui eu sou doutor fulano de tal. Tá? Lá na igreja ele puxa a cadeira para o irmão sentar, só que aqui não. Você não senta não, de pé você tem que fazer isso e aquilo. A gente já ouve histórias. Para você ter uma ideia como isso é um fato, não é verdade que muitas vezes há aquele pensamento assim, ó, se eu tiver que trabalhar para esse irmão, eu prefiro não trabalhar, porque eu não quero criar um desgaste. Já pensando nisso, que o irmão vai ser um péssimo patrão, ou que aquele irmão vai ser um péssimo funcionário. E de fato, se você tem uma vida dicotômica, que você separa áreas, ó, aqui é sagrado, e então nessa hora aqui eu me transformo no crente. Aqui, não, aqui é secular, é como fosse o mundo aí fora, eu sou do jeito que o mundo é. De fato, você vai trazer muitos problemas, mas se você for uma pessoa que nem Boaz, que entende que por onde Deus te enviar, e em cada lugar que você estiver, no momento que for, ali não tem nada de secular, tudo é sagrado, porque tudo você está vivendo de Deus e para Deus, então você vai ser uma pessoa que você vai dizer, como Boaz diz para os seus funcionários assim, ó, o Senhor seja convosco. Sabe que maravilha? Você acorda de manhã, chega atrasado lá, meu Deus, vai falar na minha cabeça, ele chega e fala assim, ó, fique em paz, acontece essas coisas, o Senhor seja convosco. É claro que você não vai abusar, né? Senão, aí você que está errado. Mas o Senhor seja convosco. Você vê ele transmitindo graça de Deus para os seus funcionários. Hoje em dia você vê pessoas que mal crescer um pouco na vida, ela já acha que é Deus, mesmo dizendo que é serva de Jesus. Boaz não é assim. Boaz, ele é um homem de Deus. Ele é um homem de Deus não só quando está na igreja, mas ele é um homem de Deus por onde quer que ele passe e seja com qualquer pessoa com que ele se relaciona. Mesmo que sejam seus funcionários, ele trata com dignidade.
Terceiro, Boaz foi um homem de qualidades muito especiais. E aqui nós vamos ver algumas qualidades que destacaram nele. Primeiro, Boaz é um homem que oferece graça. Se você olhar para o verso 8 do nosso texto, diz assim: então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficará com as minhas servas. Verso 10. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Ruth está falando assim: eu não mereço. Ela está espantada aqui, mas como se eu não mereço e nem tenho direito. Mas Boaz, ele oferece graça. E não é assim que também é o nosso Deus? Nós não merecemos, nós não temos direito. Mas ele, pela sua graça, nos dá salvação em Jesus Cristo. Segundo, Boaz é um homem que oferece provisão. Verso de número 9. Estarás atenta ao campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Ele oferece provisão para ela. E não é exatamente o que Deus faz para nós. Nós queremos que o pão de cada dia é Deus que nos dá provisão. Terceiro, Boaz é um homem que oferece, além de provisão, proteção. Eu já não falei já, porque não é para meus servos tocarem em você. Ninguém é para tocar em você. Às vezes as pessoas olham para nós e desferem os piores golpes sobre a nossa vida, não é verdade? Estava comentando com alguns irmãos que estavam na reunião de oração. Essa semana eu senti um desses golpes. E é doloroso. Ataques. E você pensa assim, poxa, né? Parece que as pessoas estão vindo para cima de mim, ou aquela pessoa está vindo para cima de mim. E o que eu faço nessa hora? Deus é a nossa proteção. Deus é a nossa proteção. Há um risco quando acontece isso na nossa vida, a gente querer se proteger. Mas é interessante que Deus é a nossa proteção. A Bíblia fala que o cuidado de Deus com o seu povo é tão grande, e Deus vela tanto pelo seu povo, como nós cantamos, que Deus chama o seu povo de pupila dos seus olhos. Sabe o que é pupila? Pupila é essa parte aqui do olho. Você já tentou colocar a mão, o dedo aqui? Dá um choque, né? Quando alguém faz algo contra um servo de Deus, não tenha dúvida, isso é como você colocar o dedo na pupila dos olhos de Deus. O quanto Deus preserva, o quanto Deus protege. E quem faz mal para esse povo é a mesma coisa que está fazendo mal para o Senhor. Então Boaz, ele oferece proteção, mais ainda, Boaz é um homem que oferece consolação. Verso 13, disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como das tuas servas. Ele é uma pessoa que traz consolação, que fala ao coração. E não é verdade que o nosso Deus é assim? E não é verdade que nós, como discípulos de Jesus, temos que ser assim? Quantas palavras você tem falado para as pessoas que chegam ao coração delas? Às vezes nós desferimos golpes nas nossas palavras, né? E, aliás, isso é o que geralmente o pecado nos leva a fazer. Mas quantas vezes você transmite graça por dia na vida de uma pessoa? Ao ponto dessa pessoa olhar para você e falar assim: ó, você falou muito ao meu coração. Então ele é uma pessoa que oferece não só provisão, proteção, mas ele é uma pessoa que oferece consolação. Mais ainda, Boaz é um homem que oferece comunhão. É interessante que no verso 14, na hora de comer, Boaz
ele não chega lá e olha, Ruth é para um lado, porque ela não faz parte da minha serva. Ele chama ela para comer com ele. Oferece ali do bocado do vinho. Ou seja, ele providencia para essa estrangeira que está chegando ali comunhão. Ao ponto de falar o texto que ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. E é mais interessante ainda que depois, mais para frente, o texto vai dizer que ela foi fartada ali, né? Deus deu com fartura para ela e ela pega aquilo que sobrou e alguns jogariam no lixo, assim, né? Ela pega, guarda aquele pedaço e chega e entrega para sua sogra. Ela não pensa só em si, né? E por último, Boaz é um homem que transcende em seus atos de bondade. Verso 15 e 16. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu a ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também os molhos, algumas espigas, e deixai-as para que as apanhe, e não as repreendais. Olha que maravilha. Ele não faz só o bem, ele faz o bem assim, sendo transcendente, fazendo mais do que esperava. Porque era certo que ela poderia rebuscar. A palavra rebuscar aqui é que podia pegar os que estão em volta e os que estão caídos, conforme a lei de Levítico 19, 24, 19, 23 e Deuteronômio 24. Mas ele vai além, ele fala assim, olha, faz o seguinte, ó, até entre as gavelas, ou seja, até naqueles locais onde está farto o fruto, deixa ela pegar lá. E mais, não tira dos molhos, não. Sabe aqui de onde está vindo a polpa aqui com a fartura? Não, até desse daqui, deixa um pouco lá para ela. Falando isso para você, deixa ela para que quando ela vir para fazer o momento de rebuscar, ela possa pegar ainda, inclusive, o melhor do fruto. Eu olho para Boaz e eu fico imaginando, não é exatamente isso que Deus nos faz conosco? Nos ama de forma transcendente, faz até mesmo aquilo que a gente não espera. Não é isso mesmo que a palavra de Deus nos ensina, que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós? Então, primeiramente, o primeiro personagem que a gente vê aqui no texto é Boaz. E quando a gente olha para Boaz, a gente nota que ele é um retrato do amor gracioso de Deus. E sabe, irmãos, nós deveríamos ser esse retrato. Se a glória de Cristo habita em nós, se o caráter de Cristo está em nós, se a imagem de Cristo está sendo cada vez mais restaurada em nós, então nós deveríamos refletir também essa imagem de Cristo. Nós deveríamos também ser esse retrato do amor gracioso de Deus. E eu faço uma pergunta simples para você aqui, antes de nós irmos para o segundo personagem, que é Ruth. Quando as pessoas olham para a sua vida, ela olha e vê a imagem de Cristo em você? As pessoas que têm convivido com você, principalmente aquelas que você tem mais intimidade, quando elas olham para você, elas conseguem enxergar um retrato gracioso de Deus? Como tem sido? Porque nós, como servos de Deus, temos que ser como Boaz. As pessoas têm que olhar para nós e ver um retrato gracioso do amor de Deus. Ah, mas eu também tenho justificativa, tá? Eu não sou tão bom que nem Boaz, com fulano de tal, com ciclano, porque a pessoa também não colabora e ela tem dificuldade, mas isso significa, de fato, mas é o que nós estamos falando aqui, retrato gracioso do amor de Deus. É graça. A pessoa não merece. A pessoa não tem direito. Mas é por isso que é gracioso. Ela não merece mesmo. Mas você tem que refletir, como discípulo de Cristo, um retrato gracioso do amor de Deus. Segundo personagem. Ruth, uma mulher que busca abrigo sob as asas de Deus. É fantástico isso. Às vezes no meio da luta,
no meio da batalha, no meio das tormentas, das tempestades da vida, nós buscamos refúgio em vários lugares, menos no local essencial que nós deveríamos buscar, debaixo das asas de Deus, debaixo do cuidado de Deus. E ela faz isso. Então vamos ver quem foi Ruth, como foi essa mulher? Quais as características dela? Primeiro, ela foi uma mulher que teve iniciativa. Isso daqui me chama muita atenção, porque quando você olha para o texto, ela fala assim, deixa-me ir ao campo e apanharei as espigas. Ela entende que Deus está ali, Deus controla a vida, porque ela falou assim, olha, eu vou contigo, minha querida sogra, a qual ela entendia como conselheira e mãe, e ela fala assim, olha, eu irei contigo e mais, o seu povo é meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Eu sei que nós estamos debaixo de um Deus, mas olha que interessante, ao mesmo tempo que ela sabe que está debaixo de um Deus, ela tem iniciativa. Ela fala assim, ó, deixa-me ir ao campo e apanharei as espigas. Ela poderia ter tomado uma atitude diferente? Não tenha dúvida. Ela poderia fazer assim, dessa forma. Olha, eu sou estrangeira. Ó, minha sogra, eu sou estrangeira, ó, não sou desse país, eu não sei os usos e costumes, eu não sei nem falar o idioma aqui direito. Eu não sei como o pessoal trabalha, enfim, vou fazer o seguinte, já que o seu Deus é o meu Deus, e esse Deus é o verdadeiro e poderoso, então eu vou ficar de braço cruzado aqui, e vou esperar ver o que Deus faz. Porque, assim, eu não conheço, eu cheguei agora aqui nesse país. Eu cheguei agora aqui, eu não sei fazer nada, eu não sou capaz de nada, eu sou um zero à esquerda, eu não tenho condições para nada. E mais, nesse país aqui não tem nenhuma esperança para mim, porque quem prevalece aqui é só quem é nativo. Ruth não tem essa postura. Ruth, ela entende que o Deus de Noemi é o Deus dela, mas ela toma iniciativa. Ela vai. Ela faz. E olha, irmão, como discípulos do Senhor Jesus, como servos de Deus, nós devemos também tomar iniciativa. Tome cuidado para você não entender, descansar na providência de Deus com ser uma pessoa omissa, preguiçosa, que não toma iniciativas. Toma cuidado. Às vezes a pessoa não tem de fato um discernimento da parte de Deus e ela começa a confundir essas coisas. Ela começa a achar que se Deus proverá, então ela fica de braço cruzado. Não. Deus vai prover. Mas o que eu tenho que tomar iniciativa, eu tenho que tomar. Eu não sei como tem sido a sua vida, eu não sei as lutas que tem passado, mas uma coisa eu sei. A providência de Deus, ela chega em nossa vida, inclusive através de iniciativas. Uma pessoa que não toma a frente, uma pessoa que não tem iniciativa, dificilmente vai conseguir perceber, glorificar e aproveitar a providência de Deus sobre a sua vida. Segundo, Ruth, ela não foi só uma mulher que teve iniciativa. Ruth foi uma mulher que não teve medo de correr riscos. E isso é fantástico. Porque eu vou dizer para você, a maioria das pessoas que não conseguem aproveitar a providência de Deus, que não conseguem, às vezes, receber as bênçãos de Deus de forma plena em sua vida, geralmente elas estão aqui. São pessoas que não querem correr risco. São pessoas que querem ficar na sua zona de conforto. São pessoas que elas esperam muito de Deus, mas elas não são capazes de correr risco por esse Deus. E dificilmente você vai desfrutar plenamente das bênçãos de Deus se você é uma pessoa que não corre risco. Olha para a vida dos servos de Deus, olha para as Escrituras. Aqueles que mais correram risco por amor
e pela glória a Deus foram aqueles que mais tiveram ali comunhão com Deus, intimidade com Deus e mais se sentiram cuidados por Deus. Uma mulher que não tem medo de correr risco. Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Se eu não me engano, na versão corrigida está assim, deixa eu ir para o campo e aí eu vou olhar para aquele olhar que transmitir graça. E aí eu vou lá. Ou seja, ela sai dali sabendo o seguinte, nem todo mundo vai ser gracioso comigo. Nem todo mundo vai transmitir graça, ou seja, vai fazer aquilo que eu preciso, mas que eu não mereço e nem tenho direito. Mas mesmo assim, ela sai da zona de conforto dela e toma essa iniciativa. Eu vou falar para você, talvez você esteja muito tempo na sua zona de conforto e choramingando e quase amargando o coração, porque não acontece boa coisa comigo. Às vezes, irmão, está ali já preparado. O problema é que você não quer correr riscos. Quantas são as pessoas que nem saem de casa e já começam assim a pensar em várias coisas que não vai dar certo. Não vai dar certo lá. Não, acho que é melhor nem fazer. Quantas pessoas que hoje não prestam vestibular que falam assim, ela nem prestou, ela nem se preparou para tentar, mas ela já pensou, eu não vou conseguir entrar. Quantas pessoas que deixam de fazer preencher uma ficha de emprego para ela falar, não, ali jamais eu vou conseguir entrar. Jamais eu vou ser funcionário dali. Aquilo outro eu também não vou fazer porque é um risco e não sei se vai dar certo e tal. E a pessoa fica nisso daí, e ela não quer correr riscos, e por isso mesmo não avança, e depois ela ainda bota a culpa em Deus, que não vê portas abertas. Quem disse para você que as portas abertas por Deus não têm risco? Quem disse isso? Porque quando eu olho para as Escrituras, eu começo a analisar que as portas de Deus que são abertas na vida dos seus servos sempre tem um risco. Sempre é um ato de fé. Sempre é um ato onde nós colocamos nosso coração diante de Deus. E exatamente é isso que, de fato, inclusive, faz com que seja gracioso e glorioso as vitórias do Senhor em nossa vida. Porque a gente fala assim, não tinha esperança nenhuma, mas o Senhor fez. Alguém já disse que vitória sem riscos, sem batalha, sem luta, não é vitória com glória. Dificilmente você vai ter uma vitória gloriosa se você não correr risco. Eu costumo dizer o seguinte, na vida, há dois tipos de pessoas. Aquelas que andam em passos largos, ela quer avançar, ela anda em passos largos. E aquela que anda assim, pouquinho em pouquinho, que nem japonês mesmo, né? Aquelas banchazinhas que fica lá no arrozal, né? Pouquinho em pouquinho. Você vê vantagem e desvantagem dos dois lados. Não é só um lado que tem vantagem, não, os dois lados. Vamos lá. É verdade que aquele que anda em passos largos, com certeza ele está mais sujeito a tropeção, a cair, a tropeçar e se estourar lá na frente. Tá mais sujeito, porque ele está andando a passos largos, é verdade. Sendo que o que anda em passos curtinhos, a sujeição dele para cair tudo é mais difícil, porque ele é minucioso. Antes de entrar naquele local, ele verifica 10 vezes e vai... Então, é mais difícil que ele avance. Isso é verdade. Mas agora vamos para o outro lado. Mas é mais difícil de eu cair, é mais difícil de eu me frustrar. É verdade. É mais difícil mesmo. Mas é mais difícil também de você chegar em algo maravilhoso. Na vida tem dois tipos de pessoas. Aquelas que andam a passos largos e aquelas que são minuciosas e andam a passos curtos. Eu tenho procurado em minha vida, junto com a Bianca, andar em passos largos. Estou sujeito a tropeçar, a cair, mas eu quero sofrer o risco, eu quero correr risco. Porque eu tenho certeza de uma coisa, que os riscos, aonde Deus está abrindo as portas para nós entrarmos,
São riscos que vale a pena nós corrermos. E Ruth é uma mulher que não tem medo de correr riscos. A providência de Deus está lá, Deus está preparando, mas olha que interessante, aquele sorvete quente que nós temos falado da soberania de Deus com a responsabilidade humana, você vê que Deus está preparando, mas Deus também dispõe no coração dela, ela não tem medo de correr riscos. Talvez você esteja aqui nesta noite, nesta manhã, e você esteja aqui pensando sobre a sua vida, né? Quantas coisas você perdeu por ter medo de correr riscos. E eu quero dizer para você, às vezes nós temos que temer mesmo. Se você não tem certeza, direção da parte de Deus que aquilo é o correto, de fato, você tem que temer, correr risco. Mas se você tem orado, se você tem colocado diante de Deus, e Deus tem abrido aquela porta, deixado claro para você, então não tenha medo não de correr risco. Porque esse medo de correr risco faz parte. E Ruth passou por isso. Terceiro, uma mulher humilde. Rapaz, quando você olha para o texto, diz que ela fala assim, ó, deixe-me rebuscar espigas e ajuntá-la entre as gavelas após segadores. Ruth não chega botando banca. Ela não chega querendo já estar no top. Ela chega e fala assim, olha, deixa eu pegar o resto. Eu conheço pessoas que estão precisando de tudo, necessitado de tudo, mas não tem coragem de falar assim, ó, a minha situação é essa, por orgulho. Por orgulho. Ruth não é assim. Ruth entende que muitas vezes é quando nós nos humilhamos diante de Deus, é quando Ele nos levanta, que nem a gente viu lá em Pedro. Ela é humilde. Ela não fica naquela posição dela de orgulho, olha, para eu sair dessa situação eu tenho que fazer aquilo, mas aquilo lá eu não me rebaixo, eu não vou me sujeitar àquilo. Não, ela não tem esse pensamento. Ela chega com humildade e fala assim, olha, eu sou pobre e necessitada mesmo. Deixa eu rebuscar aqui. Deixa eu pegar o resto. Você tem que ter muita coragem para ser humilde. Para ser soberbo, você não precisa de coragem, não. Você precisa ser tolo. Mas para você ser humilde, você precisa ter muita coragem. Muito temor a Deus. Isso faz me lembrar a história de um homem que estava desempregado já há um bom tempo. E ele soube que na sua cidade chegou uma empresa lá, uma multinacional. E olha que interessante. Esse homem colocou o melhor terno dele, se apresentou, se preparou. Ele era um engenheiro de ponta. Um homem super graduado, conceituado, já tinha trabalhado em empresas assim multinacionais. E ele chegou lá nessa empresa e falou, olha, está aqui meu currículo, e esse currículo aqui é fantástico, tem isso, tem aquilo, tem isso outro. E o pessoal olhou e falou, de fato, ó, você é o homem ideal. Só que só tem um probleminha. A vaga para engenheiros já foi suprida. Nós só temos agora uma vaga para motorista. Você quer? Diz que esse homem abaixou a cabeça, começou a voltar. No meio do pátio da fábrica, arrancou a gravata, tirou o terno, virou as mangas, chegou com a carteira de motorista dele, colocou lá na mesa e falou assim, eu sou motorista. Eu sou motorista. Isso foi um fato verídico. O dono, o presidente da empresa, soube dessa história. Depois de um período que ele estava trabalhando lá, chamou ele e falou assim, é de homens assim que eu preciso. Esse homem foi um dos gerentes mais influentes dessa empresa, que alcançou um dos maiores cargos que um funcionário poderia atingir nessa empresa. E tudo começou com humildade. Se você não é uma pessoa humilde, dificilmente você chegará em altos lugares. O princípio de Deus é aquele que humilhar será exaltado, e não o inverso. Humilde.
Ruth é uma mulher humilde. E nós, como os discípulos de Jesus, deveríamos ser pessoas mais humildes. Quatro, uma mulher equilibrada. Que graça de Deus, né? Sobre a vida de Ruth, né? Porque quando você olha para o texto, você vê assim, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que estava na choça. Ou seja, ela entende que tem que trabalhar, tá? Ela entende que tem que trabalhar. Ela não é como aquelas pessoas sem iniciativa e que não querem correr risco, como lá em Provérbios. Tem uma vez eu estava fazendo devocional em Provérbios com meu irmão e a gente parou no momento da devocional e a gente começou a dar risada sem parar, porque a gente nunca tinha lido aquele texto onde falava assim que o preguiçoso, ele diz assim, tem um leão lá fora, por isso que eu não saio. Ou seja, ele tem tanto medo de correr risco, que isso é um texto que está em Provérbios, que ele fala assim, olha, tem um leão lá fora, mas o leão não quer dizer que ele está do lado de fora, está aí, ó. Mas ele fala, tem um leão lá fora e vai que ele me pega, então ele não quer sair, né? E a gente deu risada e falou assim, olha, tem gente que é assim mesmo. Aí a gente brincava depois disso um com o outro, falando o seguinte, quando um não queria trabalhar, o outro falou, tem um leão lá fora. Então o que acontece? Ela é uma mulher equilibrada, ela sabe que tem que sair lá fora e matar um leão por dia. Mas ela sabe que tem que ter um momento para descansar. Ela sabe disso. Ela estava aqui desde a manhã até agora, menos um pouco que esteve na choça. Ou seja, ela sabe que ela tem que trabalhar, mas ela sabe também que ela tem que descansar. Ela tem mordomia tanto no serviço, ela tem mordomia também no descanso. E olha, isso é fundamental, principalmente no contexto que nós vivemos. O Japão é um dos países considerados mais explorativos em relação à carga horária das pessoas e serviço. Hoje você já ouve pessoas falar, não que está fazendo apenas já 2 turnos, mas você já ouve falar pessoas que estão fazendo 3 turnos. Uma vez o Mauro contou para mim a história de um jovem brasileiro que trabalhava na roça e ele veio para cá, ele trabalhava num serviço, saía dele e ia fazer um baito no Combine, um belo dia não achou esse rapaz, os empregadores, cadê ele? Foi ver, ele estava morto na casa dele, morreu por fadiga. Não. Nós temos que ser pessoas equilibradas, meu irmão. Porque eu vou dizer um negócio para você. Trabalho sem descanso é insensatez. Descanso sem trabalho é imprudência. Então nós temos que ser pessoas equilibradas. E Ruth era uma pessoa equilibrada. Além disso, era uma mulher que sabe expressar gratidão. Olha, ela é humilde. E tem muita gente que é humilde. Mas e como funciona quando as coisas começam a melhorar para o lado dela? Tem muitas pessoas que são muito humildes, mas quando as coisas começam a melhorar, ela pensa que ela chegou ali por ela mesma. Você olha para Ruth e vê que ela é uma pessoa que ela é grata. Ela fala assim, então ela inclinando-se o rosto em terra, e ela começa a falar, olha, como me favorecesse, tu me favoreces muito, Senhor. Gratidão. Gratidão. Nós deveríamos ser pessoas mais gratas, primeiramente a Deus. Você começa a olhar para as Escrituras e você começa a ver o seguinte, que o contrário de gratidão a Deus é rebelião contra Deus. Você pode analisar a sua vida. Toda vez que você está em rebelião com Deus é porque você está deixando de ser grato a Deus. É uma relação muito forte isso. As pessoas que mais pecam não são aquelas que são mais tentadas, mas são aquelas que menos têm consciência de quanto deveriam ser gratas a Deus. E por isso não são. Ela é uma pessoa que é grata a Deus. Ela, não só no momento de lutas, ela reconhece isso, mas quando ela é suprida, ela fala obrigado, ela agradece. E não sermos só gratos a Deus, mas nós devemos ser gratos às pessoas também. Entendendo elas como instrumentos de Deus em nossa vida. Uma mulher que foi recompensada pelo investimento que fez em sua sogra. Olha que maravilhoso isso. Bem como me contaram tudo o que fizeste a tua sogra, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor. Quem disse para você que não vale a pena fazer as coisas certas? Quem disse
que você só vai se tomar na cabeça quando você quer ajudar os outros. Esse mundo distante de Deus, perverso e maligno, que não quer que nós tenhamos uma Ruth em nossa vida, uma amiga, um amigo, ele ensina isso. E é por isso que cada vez mais as pessoas estão ficando isoladas nesse mundo. E vai acontecendo, né? Os filhos já estão, né? Não tem mais relacionamento, tá só no gameinho lá, né? Tem casos já de casais que se correspondem dentro de casa por telefone. Por isso, na hora que você passar lá, né? Agora tem vizinhos que moram lá no meu corredor, você escutar eu gritando, Bianca! Não é que eu estou brigando com ela não, tá? É que eu gosto de conversar sem telefone lá dentro de casa. Eu gosto de tete a tete. E às vezes ela me chama também. Então, uma mulher que foi recompensada pelo investimento que fez sua sogra. Você olha para a Bíblia e você vê que Deus abençoa assim. Quando nós tratamos os outros com graça. Ele abençoa. Talvez as pessoas que estão em volta não reconheçam isso e não abençoam, mas ele certamente fará. Por fim, eu gostaria de falar de Noemi, mas antes de falar de Noemi, lembrei de um fato aqui que me chamou a atenção. O carinho, o amor de Ruth, né? Ou seja, tudo que ela fez para a sogra dela não ficou desapercebido. Deus viu e Deus abençoou. E a Bíblia fala que ela se fartou ali, mas mesmo na fartura, às vezes a pessoa lembra nas dificuldades, mas na fartura ela lembrou e cuidou da sua sogra. Ela recebeu graça e ela transmitiu graça. Tem gente que gosta de falar, né? Eu recebi graça de Deus. Eu recebi graça de Deus. É, legal. Mas eu vou fazer uma perguntinha agora para você. Você tem transmitido essa graça? Porque quando Deus nos transmite graça, não é para que a gente fique com essa graça só para conosco. É para que a gente também transmita essa graça. Eu lembrei de uma história aqui interessante. Diz que uma vez chegou um circo renomado lá na cidade e um adolescente junto com seu pai falou, vamos combinar, vamos ir para lá, vamos, esse circo é bom mesmo, é legal. Vamos sim, vamos lá que vai ser fantástico. Olha, eu já pesquisei o preço, é caro, muito mais caro que os circos normais, mas vale a pena, vai ser um showzaço lá. Vamos. E nisso daí também, do outro lado da cidade, lá na periferia, tinha um senhor simples, onde um dos filhos mais velhos, tinha 7 filhos, chegou e falou assim, olha, pai, chegou um circo, a gente nunca foi, eu não sei como que é lá, mas vamos ver se a gente pode ir lá? Esse homem, junto com a sua mulher e os seus 7 filhos, pessoas simples, humildes, roupa limpinha, mas bem humilde, simples, foi também nesse circo lá. Chegou lá, as pessoas já no estilo do circo, preparado, e aquela família humilde e simplesinha lá. E por providência de Deus e não casualidade, esse pai com adolescente que se programaram, que sabia que era, estava atrás dessa família, desse senhor, com a sua esposa e seus 7 filhos. E quando ele chegou lá na bilheteria, ele pegou tudo que ele tinha economizado, falou, não, eu vou fazer isso para meus filhos, eu nunca fiz. Ele chegou lá e perguntou, quanto que são os ingressos? A senhora falou. A reação desse homem foi abaixar a cabeça. E ele ficou por um tempo assim, aí ele olhou de novo para ela e falou, quanto que é mesmo o ingresso? E isso, o adolescente e o pai vê na cena. Aí a senhora que estava na bilheteria falou, o ingresso é tanto, o senhor não ouviu? Esse homem abaixou a cabeça de novo. O pai do adolescente que estava atrás, ele abriu a carteira. A única nota que ele tinha, que era uma nota alta, propositadamente, ele deixou cair no chão, bateu nas costas desse senhor e falou assim, o senhor deixou cair. Ele falou, não, deixou sim. Deixou, é seu. E eles voltaram para casa. Pai e filho olharam para os céus e falaram o seguinte, Deus, muito obrigado, nós ganhamos o dia hoje. Eu pergunto para você, qual foi a última vez que você transmitiu graça na vida de alguém?
Às vezes a gente fica emocionado, assim, não pela história, mas de analisar que como o povo de Deus está se esfriando. Como o povo de Deus cada vez está mais frio, sem graça. Não de engraçado, mas que não tem mais graça, não transmite mais graça. E isso é terrível, porque a palavra do Senhor diz que esses são os sintomas de uma igreja que vai apostatar da fé. Que diz que na apostasia o coração e o amor de muitos se esfriaria. E você olha para a igreja de Cristo e você vê uma apatia, e além de uma apatia, uma falta de amor e uma falta de graça. É cada um vivendo por si. É cada um pensando na sua vida e nada de deixar do lado não para ninguém. E se cair no chão, pega, porque tudo é meu. Vou perguntar de novo. Qual foi a última vez que você transmitiu graça na vida de alguém? Qual foi? Talvez hoje seja o momento de você reavaliar. E pensar em ser como Ruth. Uma pessoa que não só recebe graça, mas que transmite graça. Quem foi Noemi? Uma mulher que deixa de murmurar para exaltar a Deus. Olha que maravilha. Você vê que no capítulo 1, a últimas frases de Ruth é falar assim, olha, não, de Noemi não me chame Noemi, eu sou Mara. Capítulo 1 fecha assim. Não, porque eu era ditosa, próspera, Deus me fez. Pessoa amargurada, porque estava centralizando a vida dela nas circunstâncias, na providência e não no provedor. Porque ela estava achando que as decisões erradas que ela tinha tomado, ela e seu esposo, e a vida, não tinha mais conserto. Ou seja, ela estava achando que a vida dela era tecida pelas linhas da casualidade. Mas olha que interessante, no capítulo 2, as palavras que ela fala vai, filha minha. Quando Ruth fala assim, olha, eu vou lá no campo, eu vou tomar iniciativa, eu vou correr risco. Ela fala, vai, filha minha. E a segunda frase que ela fala bendito seja aquele que tem te favorecido. Ou seja, esse bendito aqui sempre era usado invocando a graça a Deus, a glória a Deus. Bendito seja. Talvez as lutas dessa vida, as dificuldades que você tem passado, esteja no seu coração te amargurando como Noemi, e você não consiga entender que você pode ser uma pessoa feliz, mas que você vai ser sempre essa pessoa ressentida, que falhou e amargurada. Mas olha que interessante. Você olha para a vida de Noemi e você vê que o último capítulo da vida dela não foi a amargura, mas foi uma mulher que ela sai da murmuração para exaltar a Deus. Você já parou para pensar se as provas, as dificuldades que Deus tem permitido por providência na sua vida, tem acontecido para que você, como Noemi, deixe de fato a amargura de lado e comece a exaltar a Deus? Muitas vezes, as lutas e os sofrimentos que nós passamos na vida são instrumentos de Deus para que no meio da dor nós possamos louvar a Deus. Da dor para o louvor. Segundo, Ruth, Noemi, uma mulher que tem discernimento espiritual. Ela não entendeu assim, pronto, viu? Essa questão aí só foi para suprir nossas necessidades. Não. Esse homem é o nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatador. É o remidor. É aquele que Deus providenciou para nos não deixar sem descendência, não nos deixar desamparada, não nos deixarmos para lá. Deus providenciou. E olha que magnífico. Deus providencia Boaz na vida delas, e através dessa providência vai vir o rei Davi, e depois da descendência do rei Davi, o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus proverá. Aquilo que Deus falou aquilo que Abraão falou para o seu filho, não acreditou, cadê o cordeiro? Deus proverá.
verá. É exatamente o que Deus, a gente olhando para a história de Ruth e Noemi, é exatamente o que Deus faz para elas. 2 viúvas, Noemi não podia mais, ela fala lá, vocês lembram o capítulo 1? Mesmo que eu conseguisse, já não dá mais, sou muito velho, mas mesmo que eu conseguisse casar e ter filhos, vocês esperariam? Então você não tem mais solução. Aí chega Boaz. E sabe quem é Boaz? Boaz é a frase ecoando no coração de Noemi e Ruth, dizendo assim: Deus proveu. Deus proveu. Boaz foi o remidor de Noemi e Ruth. Para refletir e praticar, 5 questõezinhas práticas. Primeiro, as casualidades humanas são, na verdade, providências divinas. Não pense que deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Às vezes é gostoso cantar esse cântico, mas não coloca ele como teologia de vida prática não, tá? Porque não é por aí. As casualidades da vida, na verdade, são providências de Deus, que Deus tem preparado para te moldar melhor, para te preparar melhor e para te abençoar. Segundo, o bem que você faz aos outros volta para você mesmo. Vale a pena. Primeiro, para a glória a Deus. E tudo que nós fazemos, Deus há de nos abençoar. Eu tenho percebido algo prático na minha vida. Quanto mais eu dispenso graça na vida das pessoas, mais graciado eu sou por Deus. Isso é algo prático. Às vezes a gente pensa que Deus vai repartir, vai multiplicar, que Deus multiplique, né? Vai multiplicar daquilo que a gente come. E pelo contrário, quando você vai olhar nas Escrituras com cuidado, você vai ver que Deus sempre multiplica aquilo que nós damos. É da semente que nós deixamos para aqueles menos favorecidos, é que Deus multiplica. Porque é a espiga que é deixada caída no chão, que quando o desfavorecido vai lá, o pobre pega, que fica as sementes para produzir mais. Terceiro, você nunca estará desamparado se buscar abrigo sob as asas de Deus. Verso 12 diz, magnífico, né? O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Busque refúgio sobre as asas de Deus. Quarto, nunca despreze o dia dos pequenos começos. Nunca despreza. É interessante que o profeta, um dos profetas menores, ele diz assim, olha, mesma coisa, não despreze os pequenos começos. São nos pequenos começos que começam as transformações em nossa vida. Num dia. Simples. Elas não sabiam ali como que ia se virar. E Ruth ali, direcionada por Deus, fala, olha, eu vou lá. Eu estou em terra estranha, eu não estou qualificada para o nível aqui que os nativos estão, mas eu vou fazer o seguinte, agora o momento que dá para fazer, que dá para eu fazer é isso, então eu vou lá. E naquele simples começo, cheio de riscos, que ela poderia ter sido atacada, violentada, tanto é que Boaz, quando encontra, fala, não vai para outras, fica aqui, cheio de risco, foi aonde Deus começou a mudar a história da vida delas. Não despreze os pequenos começos em sua vida. Não despreze. Quinto, deixe a amargura de lado e comece a bendizer a Deus. Volto a dizer para vocês, o hino que eu mais gosto de cantar, foi o primeiro que eu consegui decorar na minha vida, foi se da vidas vagas, procelosas são, se com desalentos julga tudo em vão. Contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verá surpreso o quanto Deus já fez. Bendiga a Deus. E eu tenho certeza que você verá a providência maravilhosa, linda, bela, que Deus está dispensando em sua vida, em cada momento, inclusive nesse que muitas vezes você tem pensado que é o pior momento da sua vida. Que Deus os abençoe. Amém. Nos preparando